A ti, Senhor, rendemos graças, porque o Senhor é muito bom. Santo, santo, santo é o teu nome. Maravilhoso é o Senhor. O Senhor é o único digno de ser louvado, de ser exaltado. Obrigado por tua fidelidade, pelo teu amor e pela tua graça. Vem, Senhor, sobre as nossas vidas com o teu reino. Que a sua vontade seja soberana sobre as nossas vontades. Amém. E que possamos enxergar e compreender aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós colocamos a nossa vida à sua disposição, para que o Senhor venha nos abençoar, para que o Senhor venha cuidar e para que a sua vontade seja soberana sobre nós e que possamos ver aquilo que o Senhor tem preparado para nós e para a nossa nação. Esteja com o nosso país, desperta o teu povo, desperta a tua igreja, para que eles possam ver aquilo que o Senhor está fazendo e aquilo que o Senhor vai fazer. E que tudo seja para a glória do teu santo nome. Traga paz para Jerusalém, seja com o povo de Israel, que o Senhor venha estar transformando o coração deles para que eles compreendam quem é o Messias, para que eles entendam que Jesus é o Messias e que haja uma transformação naquele povo, não só de coração, mas de mente também, Senhor. Assim eu também te peço pelo povo cristão, que haja uma transformação de mente ao pensar no povo de Israel, Senhor. Aleluia. Possa compreender qual o real sentido da tua palavra, que a gente possa entender qual o real sentido de tudo, Senhor, que está para acontecer. E que tudo isso, Senhor, seja para que o teu nome seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado, para que o Senhor retorne, para que o Senhor venha com o teu reino sobre as nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nós somos gratos, Senhor, pela tua fidelidade, pela sua misericórdia que se renova sobre as nossas vidas todas as manhãs. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ensina a caminhar nos teus caminhos. Seja com a vida de cada um aqui presente, que o Senhor esteja abençoando e cuidando da vida de cada um aqui e de seus familiares, Pai. Também te peço por esta manhã que o Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações através da tua palavra. Use as tuas escrituras para que haja uma transformação em nossa mente, Pai. E também use, Senhor, a vida de cada um aqui presente para transformar a vida de cada um aqui presente, Senhor. Para que possamos juntos compartilhar a tua palavra e juntos aprender e juntos crescer segundo o teu propósito, Pai. E que tudo isso que a gente faz aqui, Senhor, seja para a honra e glória do teu santo nome. Então eu já peço, Senhor, eu sou grato pelas pessoas que estão, pelas pessoas que já passaram, e também sou grato por aqueles que ainda há de vir, Senhor. Porque isso aqui é um mover para o Senhor, para que haja um crescimento do teu Espírito, para que haja um crescimento do teu povo, Pai, aqueles que têm sede de conhecer a tua palavra. Mas tudo isso aqui, Senhor, não tem sentido nenhum se não for para a glória do teu santo nome. Porque ao Senhor, Senhor, só o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Então a gente faz isso para que o seu nome seja glorificado e que a gente venha cada vez mais crescer em intimidade contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu sou fã da sua oração. Você tem que aprender a orar também, assim, tá muito bonito. Eu estava conversando com a Márcia esses dias. Foi um start assim que eu tive. Que a gente precisa prestar muita atenção na oração do Pai Nosso para entender o que é orar. É a sequência, né? É, porque a gente, não estou falando da gente aqui, né, mas a maioria dos cristãos tem mania de começar a orar pedindo. Senhor abençoa, Senhor faz, Senhor aquilo, Senhor aquilo. Aí, malemar no final, lembra de agradecer alguma coisa. Tudo trocado. Quando você pega a oração do Pai Nosso, a primeira coisa que Jesus faz é santifique ao Pai. Depois agradeça, aí no final peça pelo que é importante ao coração do Pai, e aí no final você pede por você. Então precisamos entender o que é importante ao coração do Pai. Não, mas peraí, ele não foi pro final. Pai nosso que está no céu, santificado seja o nome, vem. Aí já começou, pediu. Depois que ele agradeceu, ele já pediu.
Ó, vamos começar a discutir, não, vamos lá para Ó, Ezequiel. ó, ó, ele, Dá. ele Começa. pede o que está no coração do Pai. Venha com o teu reino, seja feita a tua vontade. Aqui Não, como é na terra, como é aí no céu. Aí não como depois ele pedido começa a pedir. pessoal, né? Não, ele pede o que está no coração do Pai. E na hora do perdão? Aí depois ele pede por ele. Uhum. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa os nossos pecados. Assim? Entendeu? E aí depois ele começa a pedir, ele pede para que perdoe os pecados e pede que ensine a perdoar o pecado dos outros. Então temos que prestar atenção É, e verdade. tentar orar a Bíblia, né? Faz parte do processo. Muito bom. Vai lá, Beth, você faz tempo que não lê? Ezequiel Bora. 23. É bem Ezequiel, grande, gosta de ler? Ezequiel o quê? 23. Ai, meu Deus, perdi ali. E eu tô no 20 ainda. Ezequiel 23. Olá e Olibá, as duas prostitutas. Gente, eu nunca ouvi esses nomes. Nunca li 23. Você nunca leu a Bíblia? Esqueceu desse, né? Oi? Esqueceu, né? Desse. É. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas da mesma mãe. Elas se prostituíram no Egito. Eram cidades? É, você vai ver mais pra frente. E é Jerusalém e Samaria. Oh. Elas se prostituíram no Egito, tornaram-se prostitutas quando eram jovens. Ali foram apertados os seus peitos e apalpados os seios da sua virgindade. Os nomes delas eram Olá, a mais velha, e a Olibá, sua irmã. Elas eram minhas e tiveram filhos e filhas. Quanto aos nomes, Olá é Samaria. Tem gente que fala Samária, mas eu prefiro Samaria, tá? Olibá, sua irmã. Peraí, deixa eu voltar aqui. Olibá, sua irmã, elas eram minhas filhas e tiveram as filhas. Quanto aos nomes. Eu pulei? Não. Olá é Samaria e Olibá é Jerusalém. Muito legal. Olá se prostituiu quando era minha. Inflamou-se pelos seus amantes, pelos assírios, seus vizinhos, que se vestiam de azul, governadores e comandantes, todos jovens, atraentes, cavaleiros montados em cavalos. Ela se prostituiu com eles, que eram todos a fina flor dos filhos da Síria, e com todos aqueles pelos quais se inflamava. Com todos os seus ídolos, ela se contaminou. Não abandonou a prostituição que havia começado no Egito, porque, quando era jovem, os homens se deitaram com ela, palparam os seus seios da sua virgindade e trataram como prostituta. Por isso eu a entreguei nas mãos dos seus amantes, nas mãos dos filhos da Síria, pelos quais havia se inflamado. Estes descobriram as vergonhas dela, levaram seus filhos, suas filhas, e a mataram à espada. Ela se tornou falada entre as mulheres por causa dos juízos que executaram sobre ela. Apesar de ter visto isso, sua irmã Olibá se corrompeu mais do que ela em sua paixão. E a sua prostituição foi pior do que da sua irmã. Inflamou-se pelos filhos da Síria, governadores e comandantes, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros montados em cavalos, todos jovens atraentes. Vi que também se havia se contaminado. O caminho de ambas era o mesmo. Eu, depois que eu mudei, eu guardei a minha Bíblia tão guardada que eu nem acho a comentada. Fala um pouquinho desse cavalos e cavaleiros. São as abominações? Eu acho que ele está falando das cidades, né? Tá falando porque ele está falando ali que tanto Jerusalém como Samaria se renderam à Síria.
Sim. E aí, quando deve estar falando das pessoas, né? Seus cavalos, seus cavaleiros, são pessoas de honra, né? Daquela Ah, cidade, tá. acabaram se rendendo ao poder daquelas pessoas na cidade. Lembra que você ter um cavalo era poder, não era... Muito, sim. 13. Vi que também ele havia se contaminado, o caminho de ambas era o mesmo. Aumentou a sua prostituição porque viu figuras de homens gravadas na parede, imagem dos caldeus, pintados de vermelho, de lombos cingidos e turbantes pendentes da cabeça, todos com aparências de oficiais, semelhantes aos filhos da Babilônia, nascidos na Caldeia, as pessoas mais importantes da cidade, né? Vendo-os, Olibá se inflamou por eles e lhes mandou mensageiros à Caldeia. Então os filhos da Babilônia vieram se deitar com ela no leito dos amores e contaminaram com as suas prostituições. Após contaminar-se com eles, enojada, ela os abandonou. Assim, depois que ela mostrou a sua prostituição e a sua nudez, eu o abandonei com nojo, assim como havia abandonado a irmã dela. Mas o Olibá multiplicou suas prostituições. Lembrando-se dos dias da sua juventude, quando era prostituta na terra do Egito. Inflamou-se pelos seus amantes, cujos membros eram como de jumento e cuja ejaculação era como a dos cavalos. Assim, você trouxe à memória a perversidade dos seus tempos de jovem, quando os do Egito apalpavam seus seios e apertavam os peitos da sua juventude. É interessante aqui que o autor ele usa todas as formas assim, mais esdrúxulas, né, para mostrar a repugnação e o nojo que Deus estava sentindo, né? Nossa. Por isso, Olibá, assim diz o Senhor Deus, eis que despertarei contra você os seus amantes, os quais com nojo você abandonou, e os trarei contra você de todos os lados. Os filhos da Babilônia e todos os caldeus de Pecode, de Soa, de Coa e todos os filhos da Síria com eles, jovens atraentes, governadores, comandantes, oficiais e homens de renome, todos montados em cavalo. Virão contra você com armas, carros de guerra, carretas e com um grande exército. Eles se colocarão contra você com escudos grandes, escudos pequenos e capacetes. Deixarei que a julguem, e eles a julgarão segundo as suas leis. Porei contra você o meu zelo, e eles a tratarão com furor. Cortarão os seus narizes e as suas orelhas, e o que restar cairá a espada. Levarão os seus filhos e as suas filhas, e quem ainda lhe restar será consumido pelo fogo. Gente, como eu não li a Bíblia, meu Deus do céu, eu falava, por que eu tenho que orar por Jerusalém? Olha aqui, o que eles aprontavam, e o que Deus quer fazer com eles? Aqui ele está representando tudo, se você parar para pensar, Ezequiel está contando desde quando eles estavam no Egito, quando eles saíram do Egito, quando conquistaram a terra e se prostituíram em juízes, que é o que a gente leu anteriormente. Uhum. E aí ele começa a contar também o que acontece logo depois que Salomão morre, que há a divisão dos reinos. Uhum. E aí, quando há a divisão dos reinos, o reino do norte, por exemplo, que a capital é a Samaria, porque a capital já era Samaria até Davi entrar e virar Jerusalém, eles começam a se prostituir ali. Então, o reino do norte nunca adorou ao Senhor. Se você pegar ali, quando fala sobre todos os reis do norte, nenhum deles se voltaram a Deus. Eles sempre tiveram templos para outros deuses. Então, eles sempre se prostituíram, como está falando a passagem aqui, com as outras cidades. Uhum. E aí você começa a ver como Deus se abobina disso. Porque quando ele coloca essas palavras assim que parecem serem pesadas, você está vendo o quanto ele está enojado, entristecido
e irado com tudo o que aconteceu. Porque a maneira com que aquilo... Porque aqui é bem interessante que ele transforma isso numa relação sexual para a gente ter noção de como é nojento a prostituição. Uhum. Porque eles matavam filhos e filhas. Baal sacrificava o primogênito. A adoração a Baal é sacrificar o primogênito. A adoração a Serate era orgias. Então, são coisas que eram abomináveis aos olhos do Senhor. E o Senhor aqui está os repreendendo e mostrando o quanto aquilo era terrível e o quanto é nojento o que eles fizeram aos olhos de Deus. Porque se isso é nojento aos olhos do homem, imagina aos olhos de Deus. Verdade. Nossa. Pesado, né? 26. Eles arrancarão as suas roupas e levarão as suas belas joias. Assim acabarei com a sua perversidade, com a prostituição que você trouxe da terra do Egito. Você não levantará os olhos para eles e não se lembrará mais do Egito. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu a entregarei nas mãos daqueles que você odeia, nas mãos daquele que com nojo você abandonou. Eles a tratarão com ódio, levarão todo o fruto do seu trabalho e deixarão completamente nua. E isso ainda vai acontecer? Não, isso já aconteceu. Ele está falando do fim de Samaria. Ah, tá. Samaria foi totalmente aniquilada pela Síria. Ficará exposta à vergonha da sua prostituição, a sua perversidade e as suas devassidões. E é porque você se prostituiu com o gentio e se contaminou com seus ídolos. Você andou no caminho de sua irmã, que é Jerusalém. Por isso, o copo que era dela eu entregarei a você. Assim diz o Senhor Deus, você beberá o copo de sua irmã, que é fundo e largo. Você será motivo de riso e de zombaria, pois nele cabe muito. Você ficará completamente bêbada e sentirá muita dor. O copo de sua... Mas ele tá... Aqui é Jerusalém. Ah, ele tá... porque ele tá falando do copo da sua irmã Samaria, né? Então ele tá mostrando o que aconteceu com Samaria, e agora o que vai acontecer com Jerusalém é porque ela vai beber do mesmo copo que Samaria. Você ficará completamente bêbada e sentirá muita dor. O copo de sua irmã Samaria é copo de espanto, de desolação. Você o beberá até a última gota, ficará roendo os cacos e rasgará os próprios seios, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus, visto que você se esqueceu de mim e me virou as costas, também terá de sofrer as consequências de sua perversidade e das suas prostituições. Disse-me ainda o Senhor, filho do homem, não está pronto para julgar o Olá e o Olibá? Mostre-lhes as suas abominações, porque elas cometeram adultério e nas suas mãos a culpa de sangue. Adulteraram com seus ídolos e até os filhos que tiveram comigo. Elas ofereceram aos ídolos para serem consumidos pelo fogo. E fizeram mais isto. No mesmo dia contaminaram o meu santuário e profanaram os meus sábados. Pois havendo sacrificado seus filhos aos ídolos, vieram no mesmo dia ao meu santuário para o profanarem. Foi o que fizeram em meu templo. E mais ainda, mandaram vir uns homens de longe, aos quais tinham sido enviado o mensageiro, e eis que eles vieram. Por amor deles, você se banhou, pintou os olhos, enfeitou com joia. Eu leio isso aqui e fico lembrando que algumas religiões, né, muito religiosas, elas pegam essas partes isoladas e falam que a mulher não pode pintar, não pode isso, não pode aquilo, que é prostituta. Meu Deus. Não pode usar joias. Hã? Não pode usar joias, Não brinco. pode usar joia, não pode usar pendente, não pode usar nada. 41. Você se sentou num suntuoso leito, diante do qual se achava uma mesa preparada, sobre o qual você pôs o meu incenso e o meu óleo.
Ouvia-se com ela a voz de uma multidão alegre. Com homens de classe baixa, foram trazidos do deserto uns bêbados que puseram braceletes nas mãos delas e na cabeça as belas coroas. Então eu disse a respeito da mulher envelhecida em adultérios: agora ela vai continuar com as suas prostituições. E tiveram relações com ela, como quem tem relações com uma prostituta. Foi assim que tiveram relações com Olá e Olibá, essas mulheres depravadas. Mas homens justos as julgarão, como se julgam as adúlteras e as assassinas, porque são adúlteras nas suas mãos a culpa de sangue. Pois assim diz o Senhor Deus: trarei contra elas uma grande multidão e as entregarei ao tumulto e ao saque. A multidão as apedrejará e as golpeará com as suas espadas. Matarão seus filhos e suas filhas e queimarão as suas casas. Assim acabarei com a perversidade da terra, para que isso sirva de aviso a todas as mulheres e elas não sigam exemplos de perversidade delas. Vocês serão castigados por causa da sua perversidade e sofrerão as consequências de seus pecados de idolatria e saberão que eu sou o Senhor Deus. Tá irado. Nossa, veio aqui agora. O quanto, lendo e ouvindo isso, o quanto o Senhor se dói, como que o pecado da sexualidade é tão forte, tão sério, e como o mundo distorceu isso, o diabo distorceu isso na mente das pessoas, de que, vamos provar para ver se vai ser bom. Aham. E como, se você parar para pensar, de você ter relações com um, com o outro, com um, com o outro, com um, com o outro, como isso se torna uma prostituição e vários adultérios. Porque eu acredito que no momento da relação sexual que há o real casamento, né? Que Deus, a aliança de Deus entre o homem e a mulher. Conjunção de alma. E aí quando o diabo coloca assim, não, vamos provar para ver qual que é o melhor, porque vai que você casa e não é bom. E quanto isso distorceu a realidade ao ponto de o sexo se tornar tão banal. Uhum. E quando a gente vê a comparação de Deus aqui, mostrando o pecado de duas cidades que foram pecados tão pesados de idolatria, de morte, de suicídio, comparando esses pecados com relações sexuais. E aí você para pensar, cara, como que o sexo foi tão banalizado, mas se a gente parar para pensar, cara, Deus usou o exemplo do sexo para mostrar quanto duas cidades estavam tão corrompidas. Então você imagina o que é isso para Deus, quando o diabo distorce a verdade, falando, não, pode fazer sexo à vontade, que isso não faz diferença. Como ele enoja, né? Como isso é pesado para essa sociedade que a gente tem vivido. Eu estava ouvindo um comediante cristão. Eu não lembro sobre exatamente o que ele estava falando, mas acho que ele estava falando de casamento com uma única pessoa. Aí uma mulher na plateia falou assim, mas e se a gente fizer e não for bom? Ele falou, o quê? Ela falou, não, mas e se a gente fizer o sexo e não for bom? Ele falou, não, vai ser bom. Só não é bom quando você prova vários. Porque quando você só faz um, mesmo que ele seja ruim, você nunca vai saber porque ele é o melhor que você já fez, então ele é bom. Uau. Agora, quando você prova vários, nenhum mais vai ser bom. Nunca mais. Cara, aquilo foi muito pesado. E é real, cara, é real. É igual o Pablo costuma falar, fica furando danoninho dos outros. Eu nunca ouvi isso. Ele fala, quando você vai no mercado fazer uma compra, você compra danoninho furado? Então, mas quando você faz relações sexuais com várias pessoas, é como se você estivesse furando os danoninhos com o dedo e provando cada um para ver qual que é o melhor. Então, aqui ele está dando um ralo em Jerusalém e Samaria sobre a situação que elas se encontravam, né? Sobre o que elas fizeram.
E se a gente trazer um pouco para hoje também, colocar a Samaria como todos os outros povos ao redor ali, a prostituição é a mesma, sabe? A entrega é a mesma. A gente não tem mais aquelas estátuas gigantes pegando fogo onde você entregava os filhos, mas a entrega de filhos a esses demônios continua. A gente tava vendo a mensagem do Valdec quarta-feira, ele tava falando sobre os ídolos de hoje, sabe? Os rituais de hoje, e eu tava falando para Márcia uma coisa que eu já tinha comentado com ela. A gente precisa prestar atenção que tem muita igreja que fala de Deus, mas não é o Deus de Israel, não é o Deus da Bíblia, sabe? O Deus que a gente crê está muito longe dessas igrejas. Ele foi distorcido. Só continua com o nome de Deus. Eles continuam usando a Bíblia, igual você falou, pega versículos separados para agradar alguma coisa. E continuam falando que é Deus, mas o Deus verdadeiro, Jesus já não está ali, o Espírito Santo não está ali faz muito tempo. Aquilo já não existe mais. E aí você começa a ver perversidades dentro da igreja, e você fala assim, nossa, como que Deus permite? Deus não permite, é que ele já não está mais ali. É igual assim, como que Deus permitia que Jerusalém e Samaria fizesse aquilo? Ele já não estava mais ali. Quando a gente vai ver mais para frente, a gente já viu Ezequiel falando sobre o trono de Deus que estava sobre Jerusalém, depois sai, é mais ou menos isso. A presença de Deus, ele está ali enquanto é adorado, mas quando você começa a adorar outros deuses, fazer coisas que não agrada mais, a presença dele já não está mais ali. Eu tenho muito forte ali a passagem de Apocalipse no capítulo 3, quando fala de Laodiceia, não porque ela era crente, quente ou fria, mas sim porque o Senhor estava batendo a porta. Significa que havia uma igreja ali. Ele está falando de uma igreja onde o Senhor está batendo a porta. Então, existe uma igreja onde o Senhor não está. E quantas igrejas a gente tem hoje que o Senhor não está? Que tem cara de igreja, tem porta de igreja, você entra lá dentro, parece uma igreja, tem tudo que você imagina que é uma igreja, só não tem o Senhor. O único que não é adorado, que não é exaltado ali dentro, é o Senhor. E aí a gente vê aqui Jerusalém e Samaria passando pela mesma situação, adorando outros ídolos. E, cara, chega a ser até. A palavra certa é o que o senhor usou aqui, é nojo. Chega a ser até nojento ler um capítulo desse, porque Deus quis colocar. Eu acho que ele quis colocar esse nojo em nossa mente para que isso não acontecesse de novo. Nossa, é tão repugnante, né? Chega a ser até Uhum. feio, né, para nossa linguagem. Feio, É algo que a é gente não feio. usa. Quem não tem, quem não E fala, não acho tem que a certo. intenção era essa mesmo, sabe? Para ver esse. Para chocar. Isso, isso. Para que isso não acontecesse Qual a novamente. forma de eu chocar o leitor? Peraí, é dessa forma que ele sentia. Eu estava vendo um vídeo de um pastor americano dentro de uma assembleia de escola e ele estava lendo um livro de alunos de 10 anos de idade. E lá estava falando algumas coisas parecidas com isso, sabe? Sobre o órgão genital masculino, que ele fica. Aqui só tem adulto. Que ele endurece, que ele ejacula, tá falando da mulher, que ela 10 fica anos? molhada. Um livro infantil para criança de 10 anos. E ele lendo. E aí as pessoas começam, pastor, tipo, já deu, pode parar de ler, não precisa mais ler, para. Aí ele para assim, ué, por quê? Vocês estão envergonhados? Vocês estão com. Tá causando alguma coisa em vocês? Se vocês não querem ouvir, por que tem que ensinar uma criança de 10 anos sobre isso? Uau. Cara, ele esculacha, velho. Ele esculacha. E é incrível. E isso lá nos Estados Unidos está acontecendo. Por que não? Porque tem que ensinar. Cara, não tem que ensinar, não é uma idade para isso. Sabe? Não necessita disso. A Márcia, a gente está no mês laranja, né? E fala Tá, sobre eu abuso paro dia infantil. primeiro, É maio laranja. passado, né? Uhum. E falava sobre abuso infantil. E a Márcia estava ensinando para as crianças sobre o corpo humano, e aí ela estava ensinando sobre as partes íntimas que ninguém deve tocar. E ensinando para as crianças. E a criança foi falar isso para os pais. Veio um pai conversar com a Márcia.
Ela falou, pai, a gente está ensinando sobre educação infantil e a gente ensina, a gente está no Maio Laranja sobre abuso infantil, eu ensino para as crianças que as partes íntimas delas não é para ser mostrada, não é para ser tocada, não é. E crianças de 5 anos. Por quê? Porque o abuso infantil começa aí. Aí o pai falou, não, é que eu queria saber, porque ele veio falar sobre, né? Não, pai, é isso daí. A gente está ensinando sobre o corpo humano e quando chega nas partes íntimas da criança, a gente explica o que é e o que não se deve fazer. Que não é qualquer adulto que pode tocar, que pode ver. E se alguém. E ela fala, e se alguém começar a querer, grita e sai correndo. Então é um tipo de prevenção. E aí a gente vê a sociedade hoje mais ou menos parecida com isso. E quando a gente lê isso, a gente fica assim, caraca, que coisa, né? Forte, exato. Vamos pro 24, que eu já falei demais. Mas Eu eu também não tinha tava, tido esse impacto, assim, sabe? Eu achei bem. eu tava lendo e fazendo as comparações, que as minhas têm algumas comparações, né? Uhum, Porque, assim, tudo isso que eu vejo aqui, a narrativa, ele usa essa linguagem, vamos dizer assim, literária, sem ser, Lembrei, vulgar. essa linguagem, ele está falando realmente do marido que é traído, né? E quando ele é traído, ele tem alguns sentimentos por conta daquela traição. sim. E é só que ele se refere a essa traição, a violação do casamento, vamos dizer assim, né? A prostituição. E aí eu Uhum, estava lendo umas referências, são várias que vêm aqui citando sobre isso aqui, e todas as traições que vêm narrada, mais ou menos nesse 23 aqui, da época que o povo foi tirado do Egito, todo o percurso daquele povo no deserto, quando desejaram voltar para o Egito, desejaram comer novamente as frutas. Então, ele vai fazendo as citações. Então, o povo já vinha ali numa traição, vamos dizer assim, né? Que ali começou a abominação. Mas aí, quando ele dá uma referência do livro de Segundos Reis 17, ele vai do 3 até o 23, aí narra completamente esse versículo aqui. Por que que ele deu esses exemplos, né? E as referências que ele dá aqui no Segundo Reis, ele inclusive fala o que que aconteceu, como que Samaria foi invadida, tudo isso ele vai falando. Então, assim, eu vejo que ele usou essa linguagem aqui mais para frente para mostrar para o povo assim, ó, a prostituição, ou seja, a traição à minha pessoa tem consequências, né? E tudo isso que você está passando não é da agora, é por conta das coisas lá de trás que vieram acontecendo e chegou esse momento. E essa linguagem é para ver quanto que há um sofrimento quando há uma traição, né? Quando a gente trai a pessoa ou trai, então, que quando a pessoa, vamos supor, um marido que descobre que sua esposa está traindo, dentro dele há vários sentimentos ruins. E muitas das vezes ele quer agir de alguma forma a prejudicar aquela pessoa por conta do ato que ela cometeu, muitas das vezes, né? Que a gente vê até assassinatos, às vezes, né? Como recentemente passou aqui. Mas imagine Deus vendo aquele povo que ele, por conta da necessidade, salvou, libertou, prometeu uma terra próspera, mas o povo, ao longo do percurso, se corrompeu, se prostituiu, desejou voltar ao cativeiro, desejou voltar a comer a lama, vamos dizer assim. Então, eu achei bem interessante as referências, porque todas elas se referem dessa insatisfação do povo enquanto estava no deserto. E às vezes hoje a gente não vai, vamos dizer assim, usar essa linguagem, mas quantas são as vezes que a gente permite dentro do nosso coração a gente se corromper, porque é algo que a gente ainda não alcançou, ainda não conquistou, ou ainda não veio, e a gente inconscientemente vai minando dentro da gente algum tipo de sentimento assim também. Não é literalmente essa linguagem, mas há uma traição também para aquele que prometeu. É. E aí você estava falando que eu estava pensando, e aí a gente começa a entender por que que o povo judeu são tão firmes em algumas doutrinas, em algumas coisas. Porque, cara, se você tem isso da história do seu povo, como o seu povo foi severamente castigado,
Aí você começa a entender. Lógico, eles se perderam em algumas coisas e tal, e não é esse o detalhe. Mas você começa a ver por que o coração deles é tão duro e tão receoso ao tomar algumas regras, algumas atitudes, sabe? Porque você começa a ver a história deles e o quanto eles foram traíram ao Senhor e o quanto eles pagaram caro por isso. Vamos lá, Ezequiel 24, a parábola da panela. A palavra do Senhor veio a mim no 9º ano, no 10º mês, aos 10 dias do mês, dizendo: Filho do homem, anote o dia de hoje. Sim, o dia de hoje, porque o rei da Babilônia começa o cerco de Jerusalém neste dia. Conte uma parábola à casa rebelde e diga: Assim diz o Senhor Deus. Ponha a panela no fogo, encha com água, acrescente pedaços de carne, todos de bons pedaços, tanto da parte traseira como da parte dianteira, e coloque também os melhores ossos. Pegue isso dos melhores animais do rebanho. Empilhe lenha debaixo da panela, deixe ferver bem e cozinhe os ossos dentro dela. Porque assim diz o Senhor Deus: Ai da cidade sanguinária, da panela cheia de ferrugem, ferrugem que não foi tirado dela. Tire de dentro a carne, pedaço por pedaço, sem escolha, porque a culpa do sangue está no meio dela. O sangue foi derramado sobre a rocha escavada e não sobre a terra, porque o cobri com o pó, para fazer subir a indignação, para tomar vingança. Eu pus o seu sangue numa rocha escalvada, para que não fosse coberto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária. Eu mesmo aumentarei a pilha de lenha. Amontoei minha lenha, amontoe a minha lenha, acenda o fogo, cozinhe a carne, engrosse o caldo, deixe que os ossos fiquem torrados. Põe a panela vazia sobre a brasa, para que ela aqueça e se cubra, e seu cobre se torne candente. A impureza que está dentro dela se derreta e a sua ferrugem se consuma. Trabalho inútil, a sua muita ferrugem não sai, nem pelo fogo. Jerusalém, por causa da sua impureza e perversidade, e porque eu quis purificá-la, mas você não ficou pura. Você não ficará pura de novo até que eu tenha satisfeito o meu furor contra você. Eu, o Senhor, falei. Será assim. Eu o farei. Não voltarei atrás e não pouparei. Não mudarei de ideia. Você será julgada segundo os seus caminhos e segundo os seus atos, diz o Senhor Deus. A viuvez de Ezequiel. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, eis que, como um só golpe, tirarei aquela que é a delícia dos seus olhos. Você não deve lamentar, nem chorar, nem derramar lágrimas. Sofra em silêncio. Não faça lamentações pelos mortos. Prenda o seu turbante, ponha as sandálias nos pés, não cubra o bigode, e não coma o pão que lhe mandarem. Falei ao povo pela manhã, e à tarde a minha mulher morreu. Na manhã seguinte, fiz como me havia sido ordenado. Então o povo me perguntou: Você não vai nos explicar o significado para nós? Isso que você está fazendo? Eu respondi: A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Diga à casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: Eis que profanarei o meu santuário, do qual você também se orgulha, do qual vocês também se orgulham, que é a delícia dos seus olhos e o desejo do seu coração. Os filhos e as filhas que vocês deixaram para trás cairão à espada. Vocês farão o que eu fiz. Não cobrirão o bigode, nem comerão o pão que lhe mandarem. Manterão o turbante na cabeça e as sandálias nos pés. Não irão lamentar nem chorar, mas serão consumidos nas suas maldades, e gemerão uns pelos outros. Assim, Ezequiel será um sinal para vocês. Tudo o que ele fez, vocês também farão.
Quando isso acontecer, vocês saberão que eu sou o Senhor Deus. Filho do homem, no dia em que lhe tirar o objeto do seu orgulho, a sua alegria e a sua glória, a delícia dos seus olhos e o desejo do seu coração, bem como os seus filhos e as suas filhas. Nesse dia, um sobrevivente virá falar com você para lhe dar a notícia. Nesse dia, você poderá abrir a sua boca para falar como aquele sobrevivente. Você falará e não mais ficará mudo. Assim, você será um sinal para eles, e eles saberão que eu sou o Senhor. Em Éder, peraí. E por que ele manda orar por Jerusalém se ele falou que não vai mudar nada, ele está tão irado? E aí? Mas ele muda, não muda? Muda, Não sobra gente? sobra. Jerusalém não é reconstruída? É, Quem clama por Jerusalém na Babilônia? Quem faz um jejum de 21 dias por Jerusalém? é verdade. Então, tipo assim, o que eu vejo no Senhor? A ira do Senhor, ela é tremenda contra os ímpios. Daniel, né, que fez esse jejum, né, Éder? Sim. A ira do Senhor, ela vem com força contra quem? Contra os ímpios. Contra os impuros. Então, se você parar aqui para pensar, lógico que na consequência de todas as coisas, alguns justos pagam, como a gente já leu, que vão morrer justos e ímpios. Sim. Então, mas mesmo assim o Senhor ainda separa um povo. Por exemplo, Daniel e seus amigos lá e muitos outros foram levados antes da Babilônia destruir Jerusalém. Eles foram levados a cativeiro antes da destruição. Então, eu acredito que Deus separou. E quando a gente lê Jeremias, tem uma parte no final de Jeremias, não sei se vocês vão lembrar, mas Jeremias, ele compra uma terra fora de Jerusalém. Uhum. E quando os babilônicos vêm para destruir Jerusalém, Deus poupa a vida de Jeremias. Os próprios soldados falam: você é Jeremias? É, você é o profeta? Sou. Então o rei falou que é para te soltar e não é para tocar em você. O que Jeremias faz? Ele comprou uma terra, não comprou? Ele pega aquelas pessoas que sobreviveram e leva para essa terra. Então, tipo assim, existem cativos que vão para a Babilônia, que é a grande maioria, e existem aqueles que escaparam. Assim, pensa só, o norte foi destruído pela Samaria. Tecnicamente, não existiu mais aquele povo. Mas a palavra deixa bem claro assim que eles se espalharam. Então significa igual quando a gente vê assim, Jerusalém invadindo as terras dos cananeus. Morre todos os cananeus? Não. É. Mesmo quem fala ali, mate todos e tal, mas aí quando você continua a ler, você percebe que tem cananeus no meio do povo de Israel. Por quê? Porque nem todos foram mortos. Então, quando Samaria ataca o norte, ou quando a Síria ataca Samaria, e todo o norte ali conquista, com certeza eles se espalham. O que acontece? Aquele território se torna sírio. Então, aquele território não é mais do povo de Israel. Então, é como se aquele povo de Israel fosse extinto. Mas não significa que pessoas com sangue de Jacó não estivessem vivas por ali espalhadas. Então, se você parar para pensar e fazer um estudo, até os próprios judeus fazem isso, existem espalhados povos das 12 tribos de Jacó. Então, quando vem para Judá, ali para atacar os judeus, tempos depois, aí no caso vem a Babilônia, acontece a mesma situação. Então, primeiro Nabucodonosor leva os príncipes, os reis, as pessoas que de alto valor, de alta inteligência, cativos, e aí depois ele vem, porque aí Jerusalém começa a não pagar as coisas que precisam ser pagas e começa a querer se juntar com o Egito, aí depois ele vem, destrói o Egito e vem, destrói Jerusalém. E ali ele liberta alguns e leva outros cativos. Então a gente tem o quê? A destruição da cidade, de muitos ímpios,
mas a gente tem o cuidado do Senhor para separar alguns, levar em cativo, deixar eles lá e depois reconstruir Jerusalém novamente. Então, quando a gente fala assim, por que a gente tem que orar? Eu estava assistindo um podcast, vocês conhecem Israel com a Aline? É um canal do YouTube, procura Israel com a Aline. É bem interessante. Ela mostra sobre Jerusalém, mostra sobre Israel, ela é uma guia turística. Legal aquilo ali mesmo. Ela é brasileira. Fala tudinho daquela época. E ela esteve aqui, ou está aqui no Brasil esses dias. E ela foi no Inteligência Limitada, junto com um pastor que escreveu a NVI, que fez a tradução da NVI. E eles estavam trocando uma ideia, e ela estava falando, sabe por que o judeu não gosta do cristão? Porque o cristão perseguiu os judeus para matar. Pega a história. As cruzadas foi o quê? As cruzadas foi o povo religioso que se diz cristão matando os judeus. Então essa ideia do antissemitismo é muito forte. Então o judeu aceita que o filho dele se torne budista, que ele seja ateu, que ele seja qualquer coisa, menos cristão. Faz sentido. Isso está mudando. Eu acredito que Deus está fazendo uma transformação. Mas a gente precisa voltar os olhos para esse povo, porque eles são as meninas dos olhos de Deus. Quando Jesus fala lá em Mateus 25, ele fala quem cuidou dos meus pequeninos irmãos. A gente precisa tirar da cabeça, na verdade, pôr na cabeça e tirar esse preconceito da nossa cabeça e pôr na cabeça que Jesus era judeu. Jesus não era brasileiro. Ele não tinha os nossos costumes, as nossas culturas. Você parar para pensar, Jesus nunca comeu porco. Jesus, ele viveu segundo os costumes judeus porque ele era judeu. Ele não era evangélico. Entenda isso. Ele nunca deixou a cultura. E aí, quando ele fala dos meus pequeninos irmãos, quando você lê Apocalipse todo, quando você lê lá, as 144 testemunhas são o quê? São 12 mil de cada tribo. Então, eu vejo esse período que a gente tem da morte de Jesus até a sua volta, ele tem um nome, chama Plenitude dos Gentios. É um período onde os gentios vão poder conhecer o Deus hebreu, o Deus único, conhecer a Jesus e o significado do seu nome. E para isso foi necessário que Deus endurecesse, está lá em Romanos. Deus endureceu o coração dos judeus para que eles sentissem ciúmes. Eu li esses dias, lê Romanos 11 e 12. Está escrito assim, cara, se com a transgressão dos judeus, nós gentios conseguimos riquezas no Senhor, você imagina quando vier a plenitude dos judeus, o que vai acontecer? Jesus volta. Porque Jesus fala lá em Mateus 22 ou 23, eu não lembro agora, mas ele fala que eu só voltarei quando vocês me reconhecerem como Messias. Eita. Então, como que você não vai orar para que esse povo reconheça Jesus como Messias se você quer que Messias volte? Se você não orar para que esse povo reconheça Jesus como Messias, você não quer que ele volte. Simples assim. Consegue entender que tem tudo a ver? Tá tudo ligado. A Aline, ela estava nesse podcast, ela estava falando um negócio muito legal. Cara, Jerusalém é minúscula. Israel é minúsculo. E por que todo mundo odeia esse povo? Porque o diabo sabe que tá tudo. Eles têm todo o significado do fim dele. A volta de Jesus não tem só a ver com a gente, não tem só a ver com o povo cristão. Isso foi doutrina colocada, porque se você parar para pensar, por quase 2000 anos o povo judeu não existiu. Israel não existia. Só em 1948 que Israel voltou a ser Israel. Então precisamos estar atentos ao coração do Senhor. E para isso, não acredita no que eu estou falando, não. Vai orar. Senhor, o que eu preciso fazer? Eu preciso mesmo orar por Jerusalém? Eu preciso ter compaixão desse povo que te traiu, que crucificou o Senhor?
Mas você odeia o judeu, mas não odeia o romano, porque quem crucificou Jesus foi os romanos. Então precisamos meditar, buscar ao Senhor verdadeiramente e começar a entender o que esses tempos têm nos mostrado. Para que estamos aqui? O que realmente devemos fazer? Por que temos que gostar desse povo que nos odeia? O Saião fala um negócio muito interessante, porque no final de tudo, o único povo que vai apoiar os judeus são os cristãos. E você sabe o que é interessante? Esqueci o nome do cara que faz a entrevista. Ele fala assim que em Jerusalém há, né, mesquitas messiânicas, né? São judeus messiânicos, que hoje eles não gostam, mas eles são chamados de cristão. Aí ele perguntou, né, mas tem as imagens e tal? Ele falou, não, porque a maioria dos, dos judeus messiânicos, a base dele é evangélica. Porque o judeu messiânico, ele não vai idolatrar ídolo de modo algum. De modo algum ele vai colocar alguma imagem. Então são sinagogas, são templos parecidos com evangélicos. E aí os caras, eles continuam com o seu judaísmo, com toda a cultura judaica, mas eles acrescentam Jesus, entendendo que Jesus era judeu e que ele é o Messias. Então eles têm um evangelho bem diferente do nosso, porque eles realmente conhecem o evangelho. Eles realmente conhecem a palavra, igual que a gente está lendo e às vezes se surpreendendo com coisas que a gente não prestou atenção. E a gente leu isso. Entende? Só que eu estava falando para a Márcia, é muito bom quando a gente lê, estuda outras coisas, volta a ler aquilo, que a sua mente tem outro entendimento. Por isso que a Bíblia é estudada sempre. Porque às vezes você lê um capítulo e passa por ele batido. Só que aí você continua estudando e você começa a aprofundar em algumas coisas. E aí quando você lê aquele capítulo de novo, é como se o Espírito Santo te revelasse o que precisava ter sido revelado naquela época, mas você não estava pronto. Por quê? Porque agora você... Nossa, Deus. Porque agora você pode comer feijoada. Quando você leu a primeira vez, você estava tomando leitinho. Então aquilo passou pelos teus olhos e não fez sentido. Só que aí você começou a comer comida sólida. E aí quando você chega de novo naquele capítulo e aí você começa a perceber como no capítulo 23 era tão pesado, e você começa a perceber que está tão pesado, por quê? Porque você já está comendo comida sólida. Então você consegue digerir aquela feijoada e entender, caraca, cara, como Deus está virado. E está virado por causa dos pecados, por causa da... Cara, para mim o Antigo Testamento ele tem uma linguagem, obediência e falta de obediência. A obediência te aproxima de Deus e a falta de obediência te afasta de Deus. E muitas vezes a nossa desobediência, vamos colocar o exemplo aqui do rei Davi, ele desobedeceu ao Senhor. Ele cometeu pecados. Ele foi um adúltero. Na verdade, falando bem a verdade, ele foi um estrupador. Mas ele se arrependeu tão profundamente que Deus o perdoou. Só que Davi, ele tinha uma coisa, ele não cometia o mesmo pecado. Ele cometia o pecado, se arrependia, continuava para frente, continuava com o Senhor, e aquele pecado que ele aprendeu, ele nunca mais fez de novo. Então, por isso que Deus falava que ele era segundo o coração de Deus. Porque ele tinha esse arrependimento e esse seguir em frente, sem voltar atrás e sem fazer aquilo de novo. Então, precisamos entender o que o Senhor quer de nós. Começa pela obediência. A obediência, eu acredito que é o segredo de Gênesis. É a chave total. É entender o que Deus quer e obedecer. E aí a gente começa, e quando isso começa, a gente começa o quê? Lutar contra a nossa sociedade. Porque a nossa sociedade nos ensina a desobedecer à vontade de Deus. Não, isso é um Deus antigo, um Deus hebreu, um Deus que era severo. Olha as coisas que ele fez, que absurdo isso. Só que as pessoas não pegam o contexto de tudo isso e não conseguem entender o que a noiva fez com o noivo, como a Neide falou. É uma relação de casamento. Você ia gostar que o seu cônjuge o traísse da maneira que Israel e Jerusalém, que Samaria e Jerusalém traiu a Deus? Porque se você ler ali, era derramamento de sangue.
E a prostituição de Samaria e Jerusalém foi tão profunda que até elas sentiram nojo. Aí você começa a pensar assim, começa a pensar na vida de uma prostituta que faz aquilo por dinheiro. Você acha que ela não sente nojo do que ela está fazendo? Eu sinto pena quando eu vejo nas esquinas, eu fico com pena. Tem gente que fala, uso de repugnação, mas eu olho, às vezes sinto muita pena, porque Mas tem que nós, sentir, porque nós sabemos o que ela passa para elas, estar ali. não, elas Elas, estão perdidas. na verdade, eles não estão querendo estar ali, eles não queriam estar ali, né? Na Mas, verdade, se você parar no começo, às vezes é muito, às vezes deseja. Mas depois eu acredito que mesmo não conhecendo o Senhor, o Espírito pesa. sim. Mas aí você já está tão entranhado, suas raízes estão tão profundas naquilo, que se não houver uma transformação, que é, no caso ali, o que o Nova tenta fazer com aquelas mulheres, se não houver uma transformação e uma cura de alma, só assim para haver restauração. Tem que haver uma cura de alma, porque a alma está acostumada com aquilo. Eu estava ouvindo o Thiago Brunet, ele falou assim, cara, encher o espírito é muito fácil, é só buscar ao Senhor. Agora, curar a alma é muito difícil, porque tem perdão, tem ressignificação, tem transformação, porque a alma passou por tudo isso. Então, a transformação de alma é muito mais difícil do que a restauração do espírito. Isso é muito louco. E aí depende totalmente das nossas escolhas, das nossas atitudes, de qual caminho devemos seguir e queremos seguir, né? O que queremos fazer e como fazer. Então, é aquilo que a gente estava falando sobre a oração. Precisamos aprender a orar segundo o coração de Deus. O que Deus quer e não o que a gente quer. Tem um livro que chama O Destruidor de Sonhos. Deus, o Destruidor de Sonhos. Porque ele precisa destruir os nossos sonhos mundanos e carnais para que o dele seja feito em nossas vidas. Então, muitas vezes, eu tenho um sonho de... A palestra aqui, o que veio. Eu tenho um sonho de ir para Disney. Aí fala assim, não, mas meu sonho é que você vai pregar o evangelho na Coreia do Norte. Aí ele destrói o seu sonho de ir para Disney e te manda para a Coreia do Norte. E aí? O que você quer fazer? Você está fazendo a oração do Pai Nosso? Seja feita a sua vontade? Como é difícil essa parte, né? A gente só quer a parte do venha nosso. Por isso é um Deus destruidor de sonhos. Uhum. Porque às vezes os nossos sonhos não são dele. Então ele vai destruir os nossos... Se a gente falar assim, Senhor, faça a sua vontade em nossa vida, ele vai destruir os nossos sonhos carnais para nos dar o sonho dele. Não estou falando que os sonhos dele são ruins, mas às vezes não é o que você quer. É por isso que muita gente não fala faça feita a sua vontade, né? Seja feita a tua vontade. Porque ou fala, mas não sabe nem o que significa isso. Só quer aquela coisa, eu quero aquela coisa, mas não quer também que tenho uma seja feita referência sobre esse, de Deus. a oração do Pai Nosso também. Não entendi, dona Leonilda. Eu também tenho uma referência sobre a oração do Pai Nosso. Tem pessoas que falam assim, Roberto, eu te cortei. Pessoas falam assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E quando chega naquele momento assim, perdoai os nossos pecados, como assim você me perdoarei, né? Aí quando chega nessa parte, ele fala, não consegue falar, porque como que ele vai perdoar o pecado dos outros se nem o dele mesmo perdoa, consegue perdoar? Aí tem pessoas que não conseguem falar essa parte aí, né? Não consegue. Porque se ele não perdoa, como é que ele vai perdoar o pecado do outro? Sabe o que é É interessante? difícil. É que Nem mesmo se perdoa. a oração do Pai Nosso, ela vem no meio do Sermão do Monte. Então Jesus está ensinando, e os discípulos falam assim, mas Senhor, como que devemos orar? Porque Jesus tinha falado para você entrar no seu quarto e orar, Mateus 6,6. E aí ele termina ali, né? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Mateus 6,13. O 14, é 6 ou é 10? Não, é 6.
O 14 e o 15, ele, tipo assim, não é a continuação da oração, mas ele continua falando. E a gente termina aí, não, a oração do Pai Nosso acabou aí. Sim, ela acabou aí. Mas ele continua falando, porque se você não perdoar aqui na terra as pessoas que te fazem mal, Deus que está lá no céu também não vai te perdoar. Mas se você perdoar aquelas que estão aqui na terra, o seu próximo, se você perdoar eles, Deus que está lá no céu também perdoará você. Então, como que você quer que Deus te perdoe se você não é capaz de perdoar o próximo? Tá escrito ali, cara. Sério. Entende? Então, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Como é que ele vai perdoar? Então, como que você quer pedir perdão se você mesmo não é capaz de perdoar o próximo? Não é capaz de perdoar o próximo. E perdoa os nossos devedores. Ixi, aí é demais. Aquele que te faz mal, aquele que te faz mal, aquele que te queira mal, que fala mal de trás, como é que vai perdoar? É porque é muito... Mas aí a gente vai lá para Jesus, né? É muito fácil amar quem nos ama. Nós temos que amar os nossos inimigos. Sabe por que às vezes a pessoa tem dificuldade em perdoar? Porque perdoar significa liberar a outra, eu não carrego mais ela. E às vezes a pessoa tem a dificuldade em perdoar porque ela é egoísta. Ela quer continuar carregando a pessoa com ela. Isso aí, então, quando ela começa a ter esse entendimento que eu preciso liberar o perdão, ou seja, eu não quero mais carregar o fulano ou a situação, seja lá o episódio que foi comigo, eu deixo de ser egoísta. Porque o egoísta, ele só pensa nele. E quem carrega a mágoa, ele está sendo assim. Eu vou continuar tomando o veneno, mas eu vou esperar que o outro morra. Ou a outra. Quem carrega a mágoa é mais ou menos isso. Faz sentido. É mais ou menos isso. Então, quando ele entende que ele não precisa carregar ninguém, ele deixa de ser egoísta. E aí ele libera. É assim então, o filme o livro do Peregrino, né? O liberar o perdão significa assim, olha só, eu amadureci a tal ponto que eu entendo que eu não preciso carregar ninguém comigo. Pronto. Ô, Neide, sobre isso que você está falando, a gente tem a mesma base, né? Porque a gente, da onde veio isso, foi libertador para mim, sabe? Ouvir isso, a primeira vez que eu ouvi o Pablo falar sobre isso, que eu não preciso perdoar ninguém porque eu não carrego mais ninguém, porque é o máximo que eles têm para dar. Cara, essa frase foi incrível. E aí uma vez uma pessoa falou para mim assim, perdão, eu falei, não te perdoo não, porque eu não te carrego, o que você fez por mim tanto faz. Porque diz respeito ao outro. Sim. E não a você. E quando a gente começar a entender isso, a nossa vida se torna mais leve. Porque o exemplo, mas fulano falou algo de você, isso me machuca, me entristece. Gente, não foi você, diz respeito ao outro. Então, há muitos anos na minha vida, eu adquiri essa cultura para mim. Não me incomoda, não. Mas falou. Esses dias uma pessoa falou assim comigo, cara, aqui dentro do seu espaço você tem uma pessoa que é uma cobra com você. Falou assim, né? Aí eu dei risada. Aí ela falou, você tá rindo? A pessoa fala realmente mal de você, te abraça, na sua frente é outra. Eu digo, mas eu sei disso. Aí ela, mas como que você sabe disso? E continua, eu digo, porque não diz respeito a mim. Boa. É dela. Consegue entender? Quando que você me viu sentar aqui e falar mal dela para você? Nunca. Eu digo, então pronto. Então, quando a pessoa senta e faz isso com você, ela não está expondo o meu caráter. Está expondo o próprio caráter. O caráter dela mesmo. E não se preocupe, porque se você senta para ouvir ela falar mal de mim, outro vai sentar para ouvir ela falar mal de você. Eita, essa foi boa. Verdade. Muito boa essa. Com isso. Aí aconteceu uma situação, a pessoa veio falar comigo, eu simplesmente falei, amiga, posso te falar uma coisa? Não empresta sua boca para Satanás, não. Aí ela ficou, como assim? Eu digo, o que esse assunto que você quer me trazer vai edificar a minha vida? Nada. Eu digo, então pronto.
todas as vezes que você abre a sua boca para falar um assunto que não vai edificar, não vai trazer vida, muito pelo contrário, você quer expor o outro, você está emprestando a sua boca por um momento para Satanás, para que ele destile o veneno dele, crie contendas, e o espírito de contenda está aí para afastar as pessoas, para fazer com que as pessoas olhem para outra com maus olhos, e assim sucessivamente. Então não diz respeito sobre mim, é sobre o outro. Acabou. Não carrego ninguém. Ninguém. É isso aí. Muito bom. E quando a pessoa começa a ter esse entendimento, cara, ele tem uma vida tão mais leve. É libertador. É tão mais tranquila, porque você entende que nada vai te incomodar. É libertador. Diz respeito a você. Quando algo começa a incomodar, você sabe em quem colocar, né? Senhor, Exatamente. tá em tuas mãos, não tem que ficar carregando isso. Tipo, tira esse peso de mim, não quero, porque não vem de mim. Engraçado foi a expressão dela quando eu falei assim, não, eu sei disso. E como que você é assim? Porque não diz respeito a mim. Só quanto mais ela está aqui e fala de mim, um exemplo, mais eu demonstro quem eu sou para ela. Você já pensou se o Senhor Jesus agisse com o povo, como o povo muitas das vezes agiu com ele? Nossa. Aí para pensar. Ele agisse com a gente, né? Enquanto o Judas não deve ter feito as coisas por trás dele, e ele continuou com Judas e chamou de amigo. Porque ele queria que Judas tivesse ele como exemplo e mudasse. Então, eu aprendo mais com o meu inimigo do que com o meu amigo. Eu me conheço mais, né? O que se diz meu inimigo, né? Uhum. Tem um filme que fala muito bem sobre isso, que é O Poder da Graça. Aquele filme é extraordinário. O poder... Você manda para mim, né? Se tiver o link. O Poder da Graça? O Poder da Graça. Esse filme fala muito sobre isso. Deus trabalha com a gente, não é com os nossos amigos, não. Mas é com aqueles que se dizem nossos inimigos. Porque com ele a gente aprende. Com ele a gente cresce. Amadurece e muda de nível. Que é o melhor de tudo, né? Nunca parei para pensar sobre isso, não. Esse dia eu estava conversando com a Márcia sobre isso. O quanto fazer isso que a gente faz, as leituras, dar mentoria, estudar mais a palavra, ouvir mais mensagem, o quanto faz a gente mudar de nível. E o quanto o Senhor deseja que a gente mude de nível para que Ele nos coloque em situações diferentes, para que haja transformações diferentes. Eu nunca me imaginaria fazendo isso que a gente está fazendo há 3 anos atrás. Entende? Então, é necessário. Então, e isso, eu vejo isso, Deus tem incomodado sobre uma pessoa para falar isso. É necessário mudar de nível para que Deus mude o nível com você. Pensa só, como que você trata um bebê? Você dá para ele coisas de bebê. Quando esse bebê cresce, você continua dando coisas de bebê ou você vai dar coisas para a idade dele? É a mesma coisa do Senhor. Como o Senhor te trata? É o seu nível de espiritualidade que vai mostrar... Nossa, Deus. É o seu nível de espiritualidade que vai fazer Deus te dar o que você precisa naquele nível seu de espiritualidade. Vixe. Então, tipo assim, Senhor, vamos dar um exemplo bem esdrúxulo, tá? Senhor, eu quero tanto falar em línguas, profetizar, mas qual é o seu nível? Você ora, você busca, você tem uma intimidade comigo para que eu te dê isso e você saiba o que fazer com isso? Ou você só quer para se aparecer para os outros? Porque quando uma criança, quando uma criança ganha um brinquedo que não é da idade dele, mas é um brinquedo que ela desejava muito e é muito bom, o que ela faz? Ela mostra para todo mundo. Aí quando ela já tem uma idade, sabe que aquele brinquedo tem uma função, ou aquilo que ela ganhou tem uma função que vai fazer ela crescer, ela já não tem tanto prazer em mostrar, ela vai fazer com que aquilo tenha o seu objetivo. Então eu vejo Deus fazendo a mesma coisa. Quando você é uma criança, um bebê, ele vai te dar coisas de criança. E aí quando você muda de nível, quando você cresce, ele vai começar a te dar coisas de gente grande. E aí quando você é um adulto, ele te dá um carrinho de brinquedo quando você é criança. E aí quando você se torna um adulto, ele te dá um carro de verdade. Só que se ele te desse um carro de verdade quando você era criança, você poderia dirigir? Não. Nada. A gente vê esse trabalhar de Deus claramente, se eu falando aí me veio na minha mente agora,
quando ele tirou o povo do Egito. Ele poderia muito bem, tipo assim, tirar o povo do Egito e já dar a terra, era uma promessa. Era só 40 dias. Entendeu? Mas por que que foi preciso, que foi, tipo assim, necessário o povo passar, caminhar, tudo aquilo ali? Ali era o tempo, vamos dizer assim, que o olheiro estava trabalhando no barro, vamos dizer. Como que eu iria entrar na terra prometida se eu carregava dentro de mim usos e costumes da escravidão ainda, um exemplo, vamos dizer assim. Então precisava haver ali, vou usar a palavra seguinte, uma conversão. Precisava haver ali, porque você vê, por que eles se tornaram escravos por tanto tempo? Porque se esqueceram dele. Sim. Mas agora, no caminho do deserto, eu quero que vocês lembrem-se de mim. Me tenha como prioridade. Então, o deserto não é o sofrimento. O deserto é o crescimento. Mas eu, ainda dentro de mim, carregava muito da onde? Da época de escravidão. E ainda vendo todos os milagres, todos os feitos, a minha visão ainda era limitada. Então, não tinha como acessar a terra prometida. Eu falo isso, estou trazendo assim para mim. Um exemplo, quando eu cheguei na igreja, eu trouxe muitas manias e costumes. Eu ia para a igreja e eu usava short, bermudinha. Era normal. Porque eu estava indo para a igreja, mas ainda havia muito do mundo dentro de mim. Mas com o processo, ninguém chegou em mim e falou assim, Neide, você não pode vir com essa roupa. Você não pode usar esse tipo de decote. Ninguém nunca chegou a isso. Mas eu me permiti, no meu processo, o Espírito Santo trabalhar. Eu falo sempre isso, quando a gente tem uma mudança que é do Espírito, a gente não volta. Ainda que venham as tentações, venham as situações, mas foi o Espírito que te moldou, foi o Espírito que trabalhou em você, então não volta. As adversidades vão acontecer para que você volte, mas você não cede, você não cai. Agora, quando você faz uma mudança, porque é por conta do homem, é para agradar a instituição, é para agradar alguém, dura 1, 2, 3, 4 tempos. Você revela o que está ali dentro. É isso aí mesmo. E é mais ou menos isso com o povo ali no deserto. Tanto que quem que permitiu entrar? Só os menores, vamos dizer assim, porque estava sendo moldado ali, foram circuncidados, vamos dizer assim, foram separados. Então esse povo agora vai herdar essa terra por quê? É uma nova geração. Então, que não seja preciso, né, que se levante uma outra geração, mas que nós possamos fazer o chamado que ele tem colocado dentro dos nossos corações. E essas manhãs é isso, é crescimento. Eu acho que é isso, o Neide, é amadurecimento. Eu acho que a palavra que queima hoje é amadurecimento. E para isso, e para amadurecermos, a gente vai estar despertos e atentos. Cara, quando a gente amadurece espiritualmente, é tremendo. Ontem aconteceu isso comigo, eu vou falar rapidinho, que eu acho que já deu tempo, né? Veio uma moça querendo para uma vaga comigo aqui de manicure, e aí quando ela sentou comigo para conversar, ela começou a conversar, mas foi minha sogra que me deu o endereço daqui. Eu falei, quem que é sua sogra? Ela falou, eu já vi sua sogra, ela é pastora, o esposo dela tem uma igreja. Eu falei, legal. Aí tava estranho, sabe, assim, ela falou, eu quero muito trabalhar, eu sou manicure, já trabalho, tal, já faço, tal, e começou a falar. E eu olhando para ela assim, que legal, comecei a fazer perguntas, daqui a pouco ela falou assim, eu vou falar a verdade para você, porque eu não gosto de mentira. E aí a menina falou tudo que estava dentro dela, a situação que estava vivendo, o que estava acontecendo. Abriu o coração. Ela estava grávida, aí eu, putz, Senhor, eu dedinho assim, né? Como que fazer pergunta é bom. Quando a gente aprende a fazer pergunta, muda de nível também, né? Aí eu fiquei assim pensando, eu falei, nossa. Aí quando terminou, ela tava falando comigo e chorando. Eu falei assim, por que o senhor mandou essa moça aqui uma hora dessa, né? Já entendi o propósito. Eu lembrei agora do meu esposo. Ele corrige e trata os subordinados dele com perguntas. Eu fico... E quando ele quer me fazer compreender alguma coisa, entendeu? Uma coisa, fica me enchendo de perguntas, eu vou me irritando. Porque ele fala assim, aí tá, você foi lá, ele pediu para você comprar algo, você foi e trouxe trocado.
Aí ele fala, qual que é a função desse aqui? Aí você pode responder assim, uma ideia, estou fazendo um exemplo, né? Fala assim, uai, vai cobrir aquele buraco que você está falando. Não, mas e essa areia, ele vai falar, e essa areia, você sabe que ela é fina, que ela foi feita nesse solo e que um dia pode rachar a sua casa? Você sabe disso ou não? E ele vai fazendo a pergunta. E um dia eu estava ouvindo ele numa reunião, em casa, ele estava no telefone, e ele anda pelos 4 cantos da casa fazendo pergunta para a pessoa. E é pergunta atrás de pergunta. Aí eu falei, Romário, eu fiquei irritado com tanta pergunta que você fez para a pessoa. Aí ele falou bem assim, mas você compreende por que eu faço pergunta? Porque eu quero ver o que a pessoa está pensando. Porque eu quero entender como que ela chegou naquele nível. Porque do jeito que ela está indo, ela não vai acertar. Então, se eu falar do meu jeito, ela vai esquecer. Então, ela tem que trazer de dentro dela para eu compreender. E para ela mesmo se compreender. Eu falei, nossa, que pode, né? Faz todo sentido. Faz. Mas se você pegar a história de Jesus, como que Jesus respondia os fariseus? Pergunta. Esse dia um amigo meu, pastor, me fez uma pergunta no Instagram. Ele fez porque ele sabia que ele queria uma resposta torta minha. E aí eu fiz uma pergunta para ele, deu risada e não respondeu, acabou a conversa. Eu pensei, cara, como que eu vou responder para ele isso? Aí eu falei, aí Deus veio assim, faz outra pergunta. Aí eu fiz uma pergunta, acabou a conversa. Porque ele sabia que se ele respondesse também... mexer lá dentro, né? Não, porque ele sabia que se ele responder também, ia ficar ruim pro lado dele, entendeu? Porque a resposta ia ficar ruim para qualquer lado. É igual quando Jesus fala ali do bom samaritano. Não tinha uma resposta certa. Eu precisava fazer uma pergunta para que a pessoa respondesse. Então ele faz a pergunta porque ou então da mulher de tirar a pedra da adúltera. Então não tinha uma resposta certa. Então Jesus faz uma pergunta: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E aí todo mundo vazou, entendeu? Então, às vezes, pra gente escapar dessas ciladas, é melhor você fazer uma pergunta que aí ela faz. Tipo assim, a resposta tão assim que eu não... Chega de conversar, né? Gente, vai dar 6h30 já. Ai, que relógio. Ai. Mas é muito bom. Cara, Deus fala, né? E como Deus fala, é maravilhoso. Eu nunca tinha pensado nessa analogia da criança com o brinquedo e o adulto com o carro. E é realmente isso, cara. É crescer, mudar de nível é isso. É crescer espiritualmente, ter uma mudança espiritual. E aí Deus vai começar a dar coisas grandes, coisas sólidas pra gente. E quando você cresce espiritualmente falando, é tão impressionante porque nada mais te incomoda. Não é que você deixa de ter sentimento. Não é que você deixa de ter sentimentos. Eu quero ser adulta. É que você prioriza. E você, cara, é algo assim que falando não tem como não. O que acontece dentro, a mudança dentro, sabe assim? Sim. É impressionante, é impressionante. Espiritualmente falando, quando você amadurece, você fala assim, putz, precisava ter acontecido isso antes. Gente, é verdade. Como é bom ser maduro. Eu tava ouvindo o Thiago Brunet ontem, um negócio bem interessante. Amadurecer mesmo. Uhum. Que também não adianta você amadurecer e não cuidar do carro, não cuidar do cavalo, não cuidar do corpo. Então, tipo assim, às vezes Deus amadurece sua mente, seu intelecto, seu conhecimento, ele tem algo gigante para você, mas como você não cuida do seu cavalo, que é o que vai te levar para aquilo lá, que no caso vou colocar, que é o nosso corpo, você morre antes de que a promessa seja cumprida. Ai, socorro, misericórdia. Vamos fechar esse assunto. E ele dá um exemplo de um jovem que ele tinha, cara, todo o propósito, tudo para ser um grande pregador. E ele já era um grande pregador. Só que por não cuidar do seu próprio corpo, com 29 anos ele morreu. Então, meu Deus. Então precisamos do quê? Cuidar
da nossa mente, do nosso corpo e do nosso espírito. Eu falo que é os tripé da minha vida hoje, que eu trabalho muito esses três. As emoções, o espiritual e o meu corpo. É isso aí. Ponto. Ponto. Isso é uma virada de chave extraordinária. Não tenho preguiça de acordar às 4h20, não tenho. Tenho necessidade de dormir, tipo, às 21, no máximo 22, tenho. Então, assim, prioridade. O que é prioridade para a Neide hoje? É entender que o corpo dela é templo do espírito, e como templo do espírito ela vai zelar, ela vai cuidar em todas as esferas. E as emoções é preciso, porque se você começa a ter controle das suas emoções, você aprende a ter esse equilíbrio emocional. Por quê? Porque você está trabalhando o espiritual. Sim. E o E essa espiritual roda, e esse círculo tem que girar redondinho, né, Neide? Isso, exatamente. Eu não consegui aprender a fazer isso. Ontem, que eu postei meu aniversário, eu falei assim, cara, hoje eu vou fazer uma coisa que faz hora que eu não faço. Eu vou comer uma pizza. Só que assim, aí eu vou comer a pizza, eu não consigo mais comer a massa. A menina até riu, eu sentei na mesa sozinha, ela é mais alguém, eu digo, não, só eu. Hoje eu tô comemorando o meu aniversário. Sentei na mesa sozinha. É mais impressionante que durante o dia uma amiga ligou, vamos sair à noite para comemorar. Eu falei, amiga, eu não vou comemorar hoje. Mas eu queria fazer isso eu com eu, entendeu? Assim, algumas pessoas podem não ter entendido. Falei, cara, mas eu tô tão resolvida, eu tô tão bem comigo, que a minha companhia hoje vai ser o que eu mais quero. Tipo assim. Eu me amo. Eu sentei na mesa, pedi a pizza, e aí ela, você toma alguma coisa? Eu digo, só uma água, porque eu não tomo refrigerante. Tirei também esse sucozinho de lata, de garrafa, porque eu sei que também não fazem bem. Eu digo, só uma água com limão e gelo. Pronto. Tentei e comecei a pedir, cara, mas não desce a massa, não desce mais. Aí eu tiro o recheio e como. Pedi uma pizzazinha pequena ali. Impressionante. Cheguei em casa, eu tava me sentindo, cara, eu fui dormir com uma sensação tão boa, tão plena. E agradeci muito, Senhor, obrigado, porque esse ano para mim foi de crescimento, amadurecimento, desenvolvimento pessoal. E eu agradeço por isso. Não, Profetiza isso na minha vida, Neide. Oi? Eu recebo essa benção na minha vida. E esse amadurecimento ele é tão bom que eu vejo, igual você está falando ali, hoje eu vejo um refrigerante, não tem mais. Sim. Esse eu estou liberta. Graças a Deus. A gente, já não é a primeira vez que eu paro de tomar refrigerante. Então, a gente uma vez ficou 1 ano sem tomar e depois acabou voltando. Eu estou indo para quase 5 anos já. E a gente está há 3 já. E, cara, como faz diferença? E hoje não faz a menor diferença. Quer ver o que foi que a gente foi tomar, cara? O que a gente foi comer, eu não lembro, que era muito doce. Falei, nossa, cara, não consigo mais. Café. Açúcar demais, cara, açúcar demais. Ontem, uma cliente falou assim, o que eu vou te dar de presente? Eu não posso trazer um bolo que você não está comendo. Aí ela falou, não, vou ter que comprar um chocolate. Falei, amiga, vou comprar um chocolate 100% cacau. Cara, ela foi lá na Cacau Show e trouxe pra mim. E eu ri dela. Ela falou, ai, Neide, te amo tanto, e me deu aquele presente assim, eu fiquei, né? Aí à noite fechei o expediente, dei um chocolate, um bombonzinho pra cada uma das meninas. Gente, vem mais ou menos uns 20 bombons, 100% cacau, não tem nada de açúcar, nada. Você come assim, que delícia que é. Hoje, qualquer coisa que tem açúcar que eu ponho na boca me repugna, depois que eu tirei o açúcar. Um dia eu vou dizer isso. Minha mentalidade, eu consigo ter um raciocínio mais rápido, eu desenchei, eu tenho mais disposição, uma série de coisas. Sim, é muito bom, é muito diferente. É delicioso. E como o açúcar é viciante, faz mal. Mas é maravilhoso quando você consegue se libertar dessas coisas que você não busca mais. Não faz diferença mais ter açúcar ou não ter açúcar. E esse negócio... eu lembrei que eu ia falar, esse negócio de dar presente. Hoje eu tenho 2 presentes que eu adoro ganhar. Livro bons, tá? Não vai dar livro de ficção científica, porque vai ficar montuado ali, tomando pó. E um pacotinho de café especial. Muito bom. Especial. Não vai comprar aquele tradicional e extra forte, não, que aquilo eu vou jogar no lixo. Gente, Deus é muito bom, estar com vocês é maravilhoso, mas já são 6h35 já.
É, Eita, eu tô de Vamos, boa porque hoje a academia eu vou à tarde, mas mesmo assim, vamos estar eu tô orando para a gente propício. estar finalizando. Pode orar, Beth, para a gente, por favor? Paizinho querido, obrigada, papai, por esse momento maravilhoso, esse momento que a gente começa e é difícil sair da cama e a gente começa e não quer parar mais. É gostoso aprender cada dia mais de ti, conhecer-te mais. Obrigada, Pai. Abençoa cada pessoa que está aqui, que ouviu a tua palavra, que recebeu essa mensagem, que ela fique no nosso coração, que nós possamos ficar meditando o dia todo, o tempo todo, não venhamos a esquecer, e que todo esse aprendizado possamos colocar em prática também no dia a dia, sabermos perdoar, sabermos crescermos espiritualmente, fazermos esse giro da vida, girar essa roda, rodar redondinha, a nossa saúde mental, física, espiritual, mas é só contigo que conseguimos fazer isso, Pai. Conduz-nos na tua presença, na tua direção, dentro da tua vontade, dentro do teu querer. Ah, Pai, te louvamos, te bendizemos por todas as coisas. No nome precioso de Jesus. Amém.